Olá a todos, bem-vindos novamente à continuação do nosso curso, onde nós já abordamos diversos aspectos relacionados à coluna vertebral e agora nessa fase adentrando as estruturas específicas da coluna vertebral e os seus problemas, quais problemas que podem ocorrer em cada uma delas. Já falamos dos discos intervertebrais, do canal vertebral, dos nervos, do forame, das raízes nervosas, das facetas articulares. E a vez agora é de falarmos dos corpos vertebrais, a estrutura óssea da coluna e, consequentemente, a principal patologia que pode acometer os corpos vertebrais, os ossos, acabam sendo as fraturas vertebrais. E por que é importante falarmos de fraturas vertebrais? O quão frequente é no nosso meio? Os dados que nós temos aí mais recentes são dos Estados Unidos, que falam em 1,5 milhões de fraturas de baixo impacto ao ano. O que é uma fratura de baixo impacto? É aquela fratura em que não houve um trauma, uma queda da altura, um acidente importante, ou seja, quando não existe algo com uma energia grande capaz de fraturar, de quebrar um osso sadio, né? Então uma fratura de baixo impacto ela ocorre por conta do osso já ter uma qualidade mineral, uma desmineralização avançada, e um estímulo que eventualmente pode ser corriqueiro, como uma tropeçada num degrau, descer de um ônibus, subir um meio-fio da calçada, esse mínimo impacto já pode ser suficiente para causar a fratura. Então, são as fraturas que nós chamamos fraturas de baixo impacto. Desse universo de mais ou menos 1,5 milhão de fraturas ano, quase metade, cerca de 700 mil, são na coluna vertebral. Então é um número muito expressivo. E o que chama mais atenção da gente e que o médico, o profissional de saúde que está atendendo essa pessoa que tem uma suspeita de fratura, tem que ter em mente é que cerca de um terço delas, um terço de todas essas fraturas de baixo impacto na coluna, apenas um terço delas são sintomáticas. A pessoa se queixa, a pessoa tem um quadro clínico, ou seja, 2 terços delas acabam passando desapercebidos. E por que acaba passando desapercebido? Na verdade, não é que o paciente não tenha sintoma algum, mas os sintomas eles podem ser tidos como triviais, porque o paciente que normalmente tem a fratura vertebral, aquele que tem um risco maior para se ter uma fratura de baixo impacto, é esse que mostra aqui na nossa imagem da direita. É uma senhora já na sua sexta, sétima, né, oitava década de vida, já pós-menopausa, com uma qualidade mineral óssea já bem diminuída, consequentemente com uma movimentação restrita, acaba se movimentando menos, com uma atividade física mais restrita, e a dor nas costas é uma queixa extremamente comum. Então, muitas das vezes passa como uma dor inespecífica, e aí ocorre a falha, né? Passa-se desapercebido um diagnóstico de eventual fratura, né? Acaba não se fazendo justamente porque uh, existe aquela questão até muitas vezes cultural de algumas pessoas de que, poxa, a pessoa idosa vai ter dor nas costas, e aí acaba não dando a devida importância, né, não ligando para esse sintoma, não aprofundando na investigação, não tirando uma história clínica adequada, não fazendo os exames complementares específicos de forma adequada, e aí, infelizmente, muitas das fraturas acabam passando desapercebidas. E é um caso particularmente problemático porque aquilo que você não consegue diagnosticar ou aquilo que você não diagnostica de forma correta e precisa, como você vai conseguir instituir o tratamento adequado? Então, o diagnóstico, ele é o primeiro passo, é o início do trabalho com o paciente que tem dor. E por que essa insistência em se diagnosticar? Eu jogo uma pergunta: paciente com fratura vertebral tem um risco de morte por conta da fratura? Alguém morre de fratura? E a resposta, naturalmente, é diretamente em decorrência da fratura, não. Mas, vamos voltar atrás, quem é o público que mais tem fratura vertebral, fratura de baixo impacto? Aquela pessoa já de certa idade, com a mobilidade reduzida.
Se a pessoa tem uma fratura, ela acaba ficando com a mobilidade mais reduzida ainda, fica muito mais sentada, eventualmente passa a ficar muito mais deitada, e aí uma pessoa num imobilismo acaba perdendo o trofismo muscular de forma exacerbada e de forma acelerada, num metabolismo já na sexta, sétima, oitava, nona década de vida, onde o metabolismo já é mais baixo. E aí as outras doenças concomitantes aparecem, né? Questões cardiológicas, questões respiratórias, questões vasculares. Então, diretamente, ninguém morre de fratura, mas indiretamente, como consequência do imobilismo causado pela dor exacerbada de um quadro de fratura, e fratura vertebral não é diferente, aí sim essas outras doenças podem aparecer e essas sim oferecem risco à vida do paciente. E aí eu trouxe aqui um estudo que já tem algum tempinho publicado, que compara o tratamento precoce, né, com cimento. Nós vamos ver ao longo da aula de hoje que uma das possibilidades terapêuticas é a colocação de um tipo de cimento, né, para consolidar essa fratura, melhorar a dor, melhorar a funcionalidade desse paciente. Então, pegou esses pacientes submetidos de forma precoce e fez o que se chama de survival analysis. Foi avaliando esses pacientes ao longo do tempo. E a conclusão desse estudo é que, em média, as pessoas que são tratadas de forma mais contundente, de forma mais objetiva, né, investe-se de forma mais precoce no tratamento dessas pessoas, elas acabam tendo uma sobrevida em média aí de 2 anos a mais do que aquelas que ou ficam acamadas ou ficam longos tempos com medicamento, esperando, enfim, a melhora da dor, a melhora da funcionalidade. Então, assim, esse estudo está aí para lembrar para a gente que é uma população que temos que ter um cuidado maior, mais específico, porque um quadro de dor e um paciente com uma mobilidade reduzida, existem todas essas outras comorbidades que normalmente nessa fase da vida já boa parte deles existem, que aí podem aparecer e aparecer até eventualmente de forma fatal para a pessoa. E quais os fatores de risco, o que pode levar a pessoa a um aumento de risco de se ter uma fratura de baixo impacto, sobretudo nos corpos vertebrais, nos ossos da coluna. Primeiro, gênero. Então nós sabemos que as mulheres elas têm um acometimento de fraturas de baixo impacto maior do que os homens. A idade, então quanto maior a idade, consequentemente, menor a qualidade desse osso, maior o risco de se ter uma fratura de baixo impacto. Terceiro, a baixa massa corpórea, né? Um dos poucos quadros aí na medicina que as pessoas magras, né, com baixo peso, levam desvantagem. Por quê? Existe a necessidade de uma certa sobrecarga óssea para que o cálcio se deposite naquele osso. Por exemplo, quando alguém quebra uma perna, né, o médico engessa e manda a pessoa caminhar. E caminhar por quê? Porque tem que forçar o osso com o osso, e esse forçar de osso com osso aumenta lá uma série de reações locais que fazem com que o organismo deposite cálcio na região para fazer o calo ósseo. Então, essa pressão, obviamente que é uma pressão controlada, a gente fica numa balança entre o grau de esforço físico, o grau de sobrecarga mecânica versus a lesão que isso pode causar. Então, o que eu quero dizer com isso? É importante sempre ter algum profissional habilitado para isso, para pesar os riscos e benefícios e não errar na mão, tanto para menos, ou seja, sem dar uma sobrecarga necessária para essa mineralização óssea, e nem indo para o outro lado de dar uma sobrecarga exacerbada a ponto de causar uma lesão, e aí não só necessariamente óssea, mas músculo tendíneo, dos discos intervertebrais, enfim. Mas a quantidade ideal nesse balanço, que é uma medida naturalmente individualizada. Cada pessoa, ainda mais nas sexta, sétima, oitava, nona década de vida, tem um histórico funcional, né, um histórico de aptidão física, um histórico de treinamento físico, e esse grau de atividade tem que ser personalizada
para o histórico daquela pessoa. Ah, e estou falando aqui de histórico da pessoa, então falando também do histórico pessoal, se a pessoa já teve uma fratura de baixo impacto, isso quer dizer que os ossos dela já têm uma fragilidade maior do que a média da população. Isso é um fator de risco para uma fratura de baixo impacto futura. Então, o paciente, quando ele tem a primeira fratura de baixo impacto, a gente já acende uma luzinha amarela naquele paciente para fazer um segmento mais aprofundado, mais de perto, porque é um paciente que tem risco de sofrer uma nova fratura no futuro. O histórico familiar também é um fator de risco para a fratura vertebral, né? Se o paciente tem parentes de primeiro grau com histórico de fraturas, isso aumenta o risco dessa pessoa ter fraturas vertebrais também, é um fator de risco. O tabagismo também é um fator de risco para fraturas vertebrais, né? O tabagismo, na medida em que ele acaba obliterando pequenos vasos sanguíneos ali, ele empobrece a irrigação em várias partes do corpo, naturalmente, e nos corpos vertebrais, nos ossos da coluna não é diferente, e, consequentemente, essa alteração de vascularização leva a uma alteração metabólica, e dentro dessas alterações metabólicas que ocorrem nesse osso da pessoa que é tabagismo, uma delas é essa mudança na dinâmica de deposição de cálcio nos ossos, consequentemente aumentando o risco de uma desmineralização óssea e, consequentemente, aumentando o risco de uma fratura de baixo impacto. Que mais de fatores de risco? A baixa acuidade visual é uma coisa que a gente tem que lembrar que não é diretamente correlacionado, ou pelo menos não metabolicamente correlacionado com a diminuição da quantidade, da qualidade mineral desse osso, mas a baixa acuidade visual predispõe o paciente a tropeçar, a cair, enfim, a se colocar em situações em que pode ocorrer um trauma e, consequentemente, vir essa fratura. A deficiência de estrógeno precoce, então, quanto mais precoce houver essa deficiência de estrógeno, sobretudo no sexo feminino, menor é essa qualidade mineral óssea. A gente sabe que existe, né, um papel fundamental do estrógeno, tanto que dentro do público aí que tem maior risco para uma osteoporose, uma osteopenia, sem dúvida nenhuma, são mulheres na fase pós-menopausa, e quanto mais precoce essa deficiência de estrógeno, maior esse risco de se fragilizar o osso, maior esse risco de uma fratura por baixo impacto. Por isso é importante, né, sempre esse acompanhamento, sobretudo da parte hormonal, nessa fase de vida das mulheres. Quadros de demência, né, justamente por alteração, tempo e, sobretudo, espacial, ao longo do desenvolvimento dos quadros de demência, também pode se afetar a questão de coordenação motora também, isso submetendo ao paciente ao maior risco aí de quedas, né, que é outro fator, né, aquele paciente que acaba sempre caindo, e, consequentemente, esses fatores, sem dúvida nenhuma, aumentam o risco de, numa eventual queda, num eventual tropeço, alguma coisa, e ainda que não seja com uma energia tão grande, mas em cima de um osso mais fragilizado, precipitar uma fratura vertebral. A questão do cálcio, nós já falamos aí, então o cálcio diminuído nessas pessoas aumentam esse risco. A questão de pouca atividade física, né? A pouca atividade física, quanto menos atividade física a pessoa faz, menor a sobrecarga mecânica nesses ossos e, consequentemente, menor a deposição de cálcio, menor a qualidade mineral desse osso. Então, quanto menos atividade física, maior o risco. E isso é uma coisa que tem que ser trabalhada nessa população. Por quê? Normalmente a pessoa tem um histórico da família, eventualmente de fraturas ou de osteoporose, tem um diagnóstico de uma osteoporose, de uma osteopenia, e muitas das pessoas acabam ficando extremamente medrosas de se submeterem a alguma situação de atividade física, justamente por enxergarem nisso um possível risco de uma queda, ou durante a realização do exercício físico acabar causando essa fratura.
E aí é importante tanto a educação desse tipo de paciente quanto ao acompanhamento, né, de profissionais que tenham eh, essa visão biomecânica, não só da coluna, mas de todos os ossos, né, de todo o funcionamento do corpo da pessoa, para que minimize esse risco, mas permita a pessoa realizar atividade física com qualidade e com alguma sobrecarga para prevenir. Então, tanto quanto a pouca atividade física é um fator de risco para se aumentar a chance de uma fratura, a realização da atividade física, por outro lado, é um fator protetor para essas fraturas. E um outro fator de risco também estabelecido na literatura é o consumo de álcool, né, mais do que 2 doses por dia, tanto por questões metabólicas específicas diretas, quanto também a questão de perda de coordenação motora, espacial. Então, as pessoas que fazem, né, o uso de bebida alcoólica diária, uma dosagem acima de 2 doses dia, também elas acabam tendo, por estudos, uma correlação positiva com o aumento de risco para uma fratura de baixo impacto. O que mais nós temos aí de fatores de risco? O uso de medicações, né, algumas medicações, sobretudo o uso de corticosteroides. A gente sabe que o uso crônico, não o uso pontual, como numa infiltração, como num procedimento minimamente invasivo, completamente esporádico, mas pessoas que fazem uso, algumas condições, por exemplo, reumatológicas ou autoimunes, enfim, pessoas que vêm com o uso de corticosteroides de longa data, muitas das vezes até sem um acompanhamento médico adequado, né? Como são doenças crônicas, às vezes vão no automático, não fazem essa manutenção nos médicos especialistas que o acompanham. Então, esse uso de corticosteroides por um tempo prolongado acaba promovendo também, ajudando a promover a desmineralização óssea e, consequentemente, aumentando e sendo um fator de risco, né? Aumentando o risco para a pessoa ter uma fratura vertebral. Algumas outras doenças que também podem se associar à osteoporose, elas podem estar presentes e aumentar o risco da pessoa ter uma fratura vertebral de baixo impacto. E, por fim, os tumores. O tumor, na medida em que ele altera a qualidade desse parênquima ósseo, né, modifica a qualidade da estrutura desse osso e na coluna da estrutura específica do corpo vertebral, como nós vamos ver alguns diapositivos adiante, eles também fragilizam. Então, muitas das vezes, o diagnóstico de um tumor de coluna vertebral, ele acaba sendo feito secundariamente a um quadro de fratura. A pessoa tem a fratura, ela tem a dor, vai se investigar e descobre-se que essa pessoa tem um tumor lá instaurado e já alocado nesse corpo vertebral. Então, tanto que, mesmo em fraturas de baixo impacto, em até pacientes que eventualmente tenham uma osteoporose, é de praxe, durante os procedimentos terapêuticos que a gente faz, como nós vamos ver aí alguns minutos adiante, retirar um pouquinho de material e mandar para uma biópsia, né, esse material do corpo vertebral, para ter a certeza de que é só uma desmineralização, é só uma fragilidade dessa estrutura e que não tenha um tumor instaurado na região e seja ele o motivo da fratura vertebral da pessoa. E lembrando que os tumores na coluna vertebral, eles podem ser primários, né, tumores gerados primariamente nas estruturas da coluna vertebral, ou eles podem ser metastáticos, serem metástases, serem secundários a outros tumores primários, né? E sempre bom lembrar que no caso das mulheres, as metástases em coluna vertebral, elas costumam ser secundários a tumor de ovário como primário, e nos homens, tumor de próstata, né? As metástases de tumor de próstata são as mais comuns na coluna vertebral, quando são secundárias, naturalmente. E aí vamos falar um pouquinho da fisiopatologia, mas para falar da fisiopatologia, vamos comentar um pouco sobre a estruturação dos corpos vertebrais. E aqui existe um contínuo para a gente
pensar um pouquinho como é distribuída a força, né? Como os vetores são distribuídos no corpo vertebral. Então vamos imaginar aqui um corpo vertebral se ele fosse uma caixa, né? Se ele fosse uma caixa sem nenhum conteúdo dentro. Se ele fosse simplesmente uma caixa, o que aconteceria quando submetido a uma pressão axial, né? Quando submetido a uma pressão vetor 90 graus com o solo? É como se pisasse numa caixa de papelão. As paredes, consequentemente, não conseguiriam suportar o peso, elas colabariam e, consequentemente, esse corpo vertebral vazio dentro, ele também desabaria. E numa situação que nós imaginemos que essa caixa, nós coloquemos várias colunas para sustentar o teto dessa caixa. O que poderia acontecer quando eu deflagrar essa minha pressão, né, de cima para baixo nesse corpo vertebral, considerando que ele só tenha colunas? Se eu colocar uma pressão, é mais provável que ele consiga ter algum grau de sustentação, né, dessa força que ela vem vertical. Entretanto, as forças horizontais, elas sim, né, esse vetor horizontal, ele sim poderia dobrar para um lado ou para o outro essas colunas. Então também não seria a estruturação mais, a melhor estruturação em termos de sustentação dessa carga. E se ao invés de eu ter apenas colunas, eu também tiver linhas e colunas, aquilo que nós chamamos de trabéculas, né? O osso do corpo vertebral é um osso trabeculado, existem várias trabéculas. Aí aquela pressão que é dada de cima para baixo, né, e consequentemente a reação de baixo para cima nesse corpo vertebral, os vetores eles acabariam sendo completamente divididos. E com isso eu consigo um osso resistente, tanto às forças verticais quanto às forças horizontais, ao mesmo tempo em que, uma vez que eu tenho trabéculas, eu consigo deixar esse osso não sólido e, consequentemente, mais leve. Então eu consigo um osso mais leve e mais resistente. E é justamente essa a estrutura, né, para fins de pensamento, de raciocínio da gênese da fratura vertebral. Essa é a conformação de um corpo vertebral. E aqui nós vemos a comparação de um osso de uma mulher na terceira década de vida e abaixo uma mulher na sétima década de vida. O que vai acontecendo com essas trabéculas? Elas vão se perdendo, né? Essa desmineralização óssea vai causando um maior aumento dos espaços livres dentro desse corpo vertebral. Ele vai se aproximando da estruturação aqui da letra A do nosso diapositivo. Ela vai aumentando essa porosidade desse osso. Consequentemente, vai se causando, né, aumentando-se a porosidade, vai se causando uma osteoporose, né, vai se aumentando esses buracos. E por que aumenta o risco de uma fratura? Justamente porque, aumentando os espaços vazios, eu vou perdendo essa capacidade de sustentação por conta desse corpo vertebral. E aqui nós vemos no diapositivo, né, falando um pouco de quadro radiológico das pessoas, né, com fratura de corpos vertebrais, como ela se mostra a radiografia. A radiografia em perfil, nós conseguimos ver os corpos vertebrais normais aqui embaixo, onde eu estou delimitando na tela, num formato quadrado. E aí, quando nós chegamos nesse corpo vertebral aqui, reparem que ele tem um formato mais trapezoidal, assim como esse daqui, né? A gente brinca, é o sinal da seta, né? O sinal da seta positivo aqui, apontando essa alteração da conformidade dos corpos vertebrais. E ela é muito mais visível no perfil do que no AP, justamente porque as dinâmicas de força elas acabam sendo mais no sentido antero-posterior, né? E aí, consequentemente, a visão lateral dos corpos vertebrais acaba auxiliando muito mais a pessoa que está prestando o atendimento a essa pessoa que tem a fratura vertebral, auxiliando a verificar melhor a conformação, né, o desenho desse corpo vertebral.
Os nomes que nós usamos, né, normalmente fala-se em fratura por desabamento do corpo vertebral, né, o corpo vertebral que sofreu um desabamento, ou colapso ou colabamento do corpo vertebral, são termos que também frequentemente a gente vê em laudos, né, em termos radiológicos para descrição, mas o mais comum que o aluno e que o profissional de saúde vai se deparar é chamar de fratura por acunhamento do corpo vertebral. O que é um acunhamento? Eu tenho aquela estrutura quadradinha e aí ele formou, né, acabou se triangulando, acabou ficando trapezoidal, formando como se fosse uma cunha, né? Ele colaba, consequentemente ele não colaba de forma equilibrada, pode até acontecer, mas normalmente não acontece, e quando isso ocorre, a vértebra passa a ter um formato de cunha. Então, o aluno vai ouvir muito, o profissional de saúde vai ouvir muito esse termo fratura em acunhamento. Normalmente, as fraturas por insuficiência óssea, as fraturas por osteoporose, elas se concentram mais na coluna torácica das pessoas, né, que é o que mostra aqui nessa radiografia. E pela dinâmica postural da pessoa normalmente ter uma postura anteriorizada, né, nós temos muito mais força no plano anterior do que no posterior, então os ombros tendem a virar para frente, o peitoral é mais forte do que a musculatura interescapular e a pessoa tende a se curvar, né, e tudo que vai sendo feito é na linha média e abaixo da linha da cabeça, então é comum que a pessoa, né, vai se curvando, né, a famosa corcunda. E uma vez que a cabeça se projeta aqui para o plano anterior, o centro de gravidade ele é todo se deslocado para diante, as forças são concentradas muito mais na parte anterior dos corpos vertebrais e, consequentemente, essa sobrecarga maior nos corpos vertebrais tendem, na ocorrência de uma fratura, colabar e a parte mais estreita desse corpo vertebral acaba sendo o anterior. Então, a imagem clássica que eu gostaria que os alunos levassem de uma fratura por acunhamento é justamente essa daqui mostrada na radiografia. Agora, existe uma limitação, né, que ocorre com os exames de radiografia. Né? E qual é essa limitação? Muitas das vezes, e aí retornando àquele primeiro lá, dos primeiros diapositivos da aula, onde nós vimos que é extremamente comum os quadros de fratura de corpos vertebrais, e muitos deles acabam passando desapercebido, acabam não sendo diagnosticados, às vezes fica aquela dúvida, olha, será que essa fratura no corpo vertebral, será que ela é aguda ou será que ela já é crônica? Será que a fratura foi algo que ocorreu lá no passado, passou desapercebido dentre os quadros de dor e já não é mais a causadora da dor desse paciente, ou não? Esse quadro de fratura, essa alteração da geometria da vértebra que eu vi no meu exame de radiografia, é esse o motivo da dor do paciente. E a radiografia ela tem uma limitação para responder a essa questão. Então, nesses casos, nós precisamos dar um passo a mais nessa investigação diagnóstica radiológica e pedir uma ressonância magnética. Na ressonância magnética, nós temos como avaliar, sobretudo, a qualidade e a quantidade de edema, né, o líquido, a água, ou, eventualmente, em situações mais crônicas, a deposição de gordura nesse corpo vertebral e, eventualmente, até investigação de algum quadro crônico. Né? Então, a ressonância magnética, regra geral, se em T2 nós conseguimos ver um aumento de sinal, né, um osso mais branco ali, branco é a água em T2, branco na topografia da fratura fala para mim que existe uma inflamação local ali, e essa inflamação local ali, muito provavelmente, é em decorrência do processo ser agudo, do processo estar ativo, dessa fratura estar causando uma irritação e uma reação inflamatória, e aí sim a gente começa a pensar que, olha, realmente é aguda essa fratura, faz sentido que ela seja o motivo da queixa desse paciente. Obviamente que se tiver uma correlação topográfica, né, a dor da pessoa tem que se correlacionar com o local dessa fratura, e aí a gente vai tratar de forma adequada. O contrário, não existe uma alteração de sinal,
existe alteração da geometria do corpo vertebral, mas não tem nenhum edema local. E isso já permite a gente concluir que é uma fratura antiga, que é algo que não está ativo de forma inflamatória no momento. Então a gente já vai procurar alguma outra causa para essa queixa do paciente. Então é sempre importante quando existe a dúvida, né? Normalmente um paciente com dor crônica e aí aparece uma dor, você verifica, poxa, tem uma fratura ali, a ressonância magnética vai nos dar indícios para apontar para uma situação mais aguda ou para uma situação crônica de uma fratura anterior que já tenha se consolidado. Então a ressonância magnética para fraturas vertebrais ela tem uma utilidade muito grande também. E pensando em diagnósticos diferenciais, né? Eu tenho um paciente, esse paciente tem uma fratura óssea. O primeiro exame que eu vou avaliar desse paciente é uma densitometria óssea. Né? Densitometria óssea, ela avalia a densidade mineral do interior desse corpo vertebral comparado com o esperado para a faixa etária, para o gênero dessa pessoa. Né? E aí com isso eu consigo ter a resposta se a densidade mineral óssea está diminuída ou normal. Então, assim, se a densidade mineral óssea, depois da densitometria, me apresentar normal, aí eu progrido, né, eu fiz o raio-x, vi uma fratura vertebral, uma densitometria ela está normal, um próximo exame para progredir na investigação seria eventualmente uma tomografia ou, melhor, uma ressonância magnética para avaliar será que tem um tumor causando isso, né? Já que não é uma fragilidade óssea, aí a gente pode investigar com exames mais específicos de imagem. Se existe uma densidade mineral diminuída pela densitometria óssea, aí o leque acaba abrindo para algumas doenças, por exemplo, a mieloma, para algumas endocrinopatias, osteomalácia, mas sem dúvida nenhuma, campeã de audiência quando existe uma diminuição óssea é a osteoporose. Né? E ainda mais se for numa mulher pós-menopausada, com baixa massa corporal, história de tabagismo, histórico na família, enfim, vários históricos aí. E importante também é a história de trauma. Né? Então, claro, uma pessoa que sofreu um acidente automobilístico de alto impacto, tem uma fratura vertebral, poxa, isso me justifica. Eventualmente, até se a energia justificar, a densitometria óssea não é um exame que a gente vai pensar primeiro em solicitar. Mas, naturalmente, se não há nada de mais alto impacto que justifique, aí sim a gente vai começar a olhar, e o grande divisor para os diagnósticos diferenciais acaba sendo essa concentração mineral óssea que é dada através do exame de densitometria óssea. E aí já vimos, então, a questão dos fatores de risco, da história. Vamos falar um pouquinho dos tratamentos, né? O que nós temos de possibilidade para tratamento da coluna vertebral em pacientes que sofreram fraturas dos corpos vertebrais. O tratamento tradicional, vamos dizer assim, para o acompanhamento, para o segmento das pessoas que aparecem com um quadro de fratura, seria o controle da dor, né? E aí lembrando que, sobretudo, as fraturas vertebrais são quadros extremamente dolorosos. A dor ela vem muito mais das mudanças de posição, né? Pensando, faz lógica, a pessoa está deitada, vai levantar, existe uma movimentação naquele corpo vertebral. Ela está sentada, vai se levantar, existe uma movimentação naquele corpo vertebral. Então essas mudanças de postura são particularmente dolorosas nessas pessoas que sofreram, que têm um quadro de fratura. O teste físico para essas pessoas normalmente é a percussão. Né? Então, assim, o que a gente pode falar de exame físico é a gente percute os processos espinhosos, vai atrás, bem na linha média da pessoa e vai percutindo esses corpos vertebrais. Pode ser com a mão, pode ser com um martelinho de testar reflexo. E essa percussão no corpo vertebral onde há a fratura, né, ela tende a deflagrar uma dor muito intensa do paciente e é no mesmo local onde ele se queixa de dor para as movimentações. Então, a melhora da dor acaba sendo muito mais com medicações sintomáticas, né? Aí, analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares.
Lembrando, sobretudo, né, sempre é importante voltar, quem é o público que tem fratura? Público com mais idade, mulheres pós-menopausadas. O uso de anti-inflamatório de forma inadvertida nesses pacientes tem que ser feito, né, tem que ser evitado. Então, o anti-inflamatório pode ajudar sim por um curto espaço de tempo. E como a dor é muito intensa, aí acaba indo até para medicações opioides, né, que tem que ser dada com o acompanhamento e por um período estabelecido. Não é uma coisa que a pessoa tem que ficar usando, né, para o resto da vida. Naturalmente, a gente tem que, ela está presente no contexto de uma reabilitação. Né? Qualquer uma dessas intervenções, vamos dizer assim, medicamentosas, elas têm que acontecer no contexto de uma reabilitação desse paciente. O que mais que a gente pensa no tratamento? Reduzir a sequela do descondicionamento. O paciente acaba tendo dor, acaba se movimentando menos, perde massa muscular e perde função. E quanto menos tem função, menos consegue realizar as atividades de vida diárias, as atividades de vida prática. Então, a gente tem que reduzir as sequelas desse descondicionamento, buscando sempre a máxima função. Como que a gente faz essa máxima função? Com atividade física, com fisioterapia. Como é um quadro particularmente doloroso, é sempre muito importante o acompanhamento de um profissional habilitado para tratar de atividade física com essa pessoa. Então, até porque se deixar, realmente a pessoa vai acabar sentindo dor, e sentindo dor ela não vai se motivar para seguir esse tratamento. Então, algumas medidas acabam sendo feitas, né, como tratamento tradicional para os quadros de fratura na vértebra, que são o repouso relativo, né? Então, assim, repouso, sim, não vai fazer as mesmas coisas que você fazia antes, mas não é para ficar de cama. Então, diminui a atividade física. Os analgésicos acabam sendo usados também, né? Além de, eventualmente, anti-inflamatórios com bastante cautela, e os relaxantes musculares, às vezes, eles podem ter a sua efetividade, por quê? E aí é uma coisa que não se aplica única e exclusivamente à coluna vertebral ou à fratura da coluna vertebral, mas aplica-se a todo o sistema locomotor. Sempre que há um machucado, no caso da aula de hoje, uma fratura na vértebra, ou uma fratura em algum outro osso, ou uma alteração articular, ou uma hérnia de disco, ou enfim, uma bursite, qualquer coisa que seja, a musculatura adjacente, né, o corpo responde contraindo a musculatura adjacente, justamente para aquilo que está causando a dor, movimente o menos possível. Você dá uma bloqueada ali no local. Só que uma fratura, por exemplo, ou outras questões, quando elas vão se arrastando ao longo de semanas, isso já é capaz de gerar uma resposta muscular, né, de uma contratura prolongada, essa contratura prolongada criando um quadro de dor. Então não é que a dor da pessoa seja olha, você tem fratura, mas a sua dor é muscular. Não que a dor seja muscular, mas a dor muscular ela participa do conjunto da dor que atrapalha aquele paciente. Então os relaxantes musculares, nesse sentido, principalmente quando existe uma espasticidade, um espasmo adjacente ali na musculatura, é importante a gente usar também para conferir alguma melhora nesse paciente. O controle, o tratamento da doença de base, né, normalmente quando é osteoporose, é importante ter esse controle do quadro de base. Hoje em dia, inclusive, existem medicações específicas, né, até agentes biológicos, enfim, medicações que aceleram essa deposição. Isso é um assunto específico, né, para uma outra conversa, mas o controle e o correto tratamento das doenças de base fazem parte aí dessa abordagem inicial de um paciente com fratura. E a ortetização, a colocação de órtese. Né? O que é a órtese? É aquela imobilização. E no caso de pacientes com fratura, por exemplo, como nós mostramos lá na radiografia, a imobilização de escolha é com esse colete de Dewitt, chama colete de Dewitt. O colete de Dewitt tem um apoio external e outro púbico, e atrás ele se apoia na coluna torácica baixa, quase na transição tóraco-lombar. A ideia desse colete é mais ou menos como engessar um braço, né? Só qual a diferença do braço? Quando você quebra o braço, você engessa, você bota o braço na tipóia e lá ele fica. Como você vai engessar o tronco da pessoa? A pessoa respira, tem uma excursão ali do tronco, do tórax.
a pessoa movimenta o abdômen, a pessoa fala, a pessoa se movimenta, a pessoa senta, levanta, deita, né? O estômago come, aumenta, diminui. Então é impossível de você fazer uma estabilização completa como você conseguiria fazer no braço, antebraço, por exemplo. Então aquilo que mais próximo chega de uma imobilização, que a ideia é simplesmente deixar o osso mais parado possível para que ele consolide essa fratura, né? Tentar dar o mínimo de torque e o mínimo de forças horizontais, né? Tentando deixar mais só as forças horizontais agirem. O mais próximo que nós conseguimos chegar disso é usando esse colete de DIUT. E para os olhos atentos dos alunos, né, já devem estar se perguntando, né, ou pelo menos imaginando, o quão difícil é de se usar esse colete. Né, e, sobretudo se eu disser que é um colete que fica aí por pelo menos 3 a 4 meses com uso diário, retirando único e exclusivamente para tomar banho, nem para dormir. Então, dá para se imaginar que a aderência a esse tipo de tratamento é complicada. Né? Tem que ser um paciente extremamente disciplinado, né, extremamente orientado para conseguir fazer o uso desse colete de DIUT. Existe, inclusive, esse aqui seria o DIUT clássico, né? Mas existe um grau de ajuste que você pode fazer. Por quê? Muitas das vezes, o que leva a pessoa até a fratura do corpo vertebral na coluna torácica? A postura, né? A pessoa já tem a postura mais anteriorizada, né? Tem um aumento aí dessa cifose, e aí você imagina alguém que já está há 30 anos, 40 anos com uma cifose, como que você vai pegar e jogar o tronco dela para trás? Não joga, né? Não consegue. E ao contrário, se você ficar forçando, o que vai acontecer é que vai abrir uma úlcera aqui no ponto de apoio external. Né? Então, você pode eventualmente fazer algum ajuste para respeitar um pouco já essa cifose consolidada da pessoa. Né? Mas, assim, existe o uso, esse é o colete de escolha, mas na prática clínica, né, no mundo real, a gente vê que não é para todo mundo. Algumas exceções, por exemplo, tem pessoas que têm não dá para usar o termo sorte, mas enfim, que não tem a fratura por insuficiência, não tem a fratura por fragilidade na coluna torácica, mas sim na coluna lombar. Nesses casos, na coluna lombar, é possível se usar outro tipo de colete, que é o chamado colete de Putti, né, o PUTTI. O colete de Putti é um colete que muitas pessoas no passado, aí, muitos médicos no passado prescreviam, que é um colete que você parece um espartilho aqui embaixo que tem barbatanas de metal. Então, assim, se a fratura ela contempla essa região do put, né, tem o put baixo e o put alto, se ela normalmente é o put alto que acaba sendo escolhido, se a fratura está contemplada nessa região do colete, é um colete mais confortável de você usar, porque ele é como se fosse uma cinta e é uma cinta com barbatanas de metal. Né? Eu comentei aqui de passagem, só me permitindo fazer um parênteses aqui, né, falando que no passado muitas pessoas usavam, existia uma cultura, né, no tratamento de coluna em que muitos dos médicos eles acabavam prescrevendo coletes. Né? Então, o colete, qualquer dor nas costas, hernia de disco, tudo, botava colete, ficava meses com o colete. Qual é o problema do colete? O grande problema do colete é que ele tem uma grande chance de ajudar esse paciente no controle da dor. Por quê? Ele fazendo uma compressão extrínseca no tronco desse paciente, né, na parte da transição tóraco-lombar, lombo sacral e tóraco-lombar no colete alto, você estabiliza e, consequentemente, mexe menos e o paciente pode sentir a melhora da dor. Só que o uso recorrente desse colete, ele vai fazer com que a musculatura enfraqueça. O músculo vai falar, não preciso mais ativar, então enfraquece, perde trofismo muscular. E aí a pessoa vai ficando dependente desse colete. E aí, numa eventualidade, você não vai ficar usando o colete para frente, de se retirar o colete, aquela musculatura está muito fraca e uma musculatura muito fraca de estabilização de coluna, consequentemente, deixa as estruturas rígidas ali, os ossos, as articulações, as vértebras, muito mais sujeitas à sobrecarga. Então, o uso do colete pode ser uma coisa que, olha, ajuda o paciente aqui no curto prazo,
mas no médio, curto, médio, longo prazo, ele vai ser vai ser deletério para esse paciente, né? Uma faca de dois gumes aí, porque o enfraquecimento pode até piorar a questão desse paciente. Então, assim, o uso de colete para a coluna é para fraturas. Existem alguns casos muito selecionados em que a gente pode usar colete quando não é fratura, existe, mas desde que seja dado um acompanhamento muito de perto a esse paciente e num contexto de uma reabilitação, de um fortalecimento, de uma estabilização de coluna muito bem feita, né? Então essa é o meu parênteses aqui em relação ao uso de coletes. E aí digamos que fizemos o tratamento conservador, o tratamento tradicional, como eu coloquei aqui na aula, e o paciente continua com dor, né? Aí nós podemos pensar na realização dos procedimentos minimamente invasivos. No rol dos procedimentos minimamente invasivos, a lógica é colocar um polímero ali dentro, um cimento, a gente, né, acaba explicando como um cimento, para consolidar essa fratura, né, que é a chamada vertebroplastia. Eu faço uma plastia dessa vértebra, eu mexo plasticamente nessa vértebra. Basicamente, colocação de cimento, como eu disse. Quais são as contraindicações para o uso da vertebroplastia? Quando eu não posso injetar cimento no interior da vértebra. Aqui, por exemplo, são duas fraturas muito importantes, né, de corpo vertebral aqui. Então, a primeira contraindicação, direto, é quando tem o chamado acometimento do muro posterior, ou retropulsão do muro posterior, ou ainda a gente vê o fragmento ósseo retropulsado, né, quando existe, né, o que significa isso? Quando a parede posterior da vértebra, que eu estou delimitando, né, o que passa imediatamente atrás da parede da vértebra? A medula, né, o canal medular do paciente. Então, se existe um fragmento ósseo que durante o processo de fratura ele foi jogado para o interior do canal, ou se a linha de fratura se estende até o muro posterior, né, ou se o muro posterior foi violado, eu não posso jogar cimento lá dentro. Por que eu não posso jogar cimento lá dentro? Porque se eu jogar cimento e existe um caminho, uma continuidade dessa fratura até o meu canal, o cimento vai fazer o quê? Ele vai entrar no corpo vertebral e vai entrar para o canal. Imagina cimento no interior do canal vertebral, né? Então, uma contraindicação total para esse tipo de procedimento que é minimamente invasivo. Que mais se contraindica a vertebroplastia? Quando existe uma instabilidade importante da coluna. Quando a fratura instabilizou, né? Ela mexeu nas estruturas adjacentes e aquela coluna está instável. Nesse caso, a gente não tenta colocar o cimento lá, não faz a vertebroplastia, justamente porque a probabilidade de você conseguir estabilizar 100% essa fratura com o cimento ela é baixa, e a questão de você perder tempo no tratamento e se furtar a tratar essa instabilidade, deixando ela evoluir, isso pode, né, através da instabilidade, gerar algumas lesões neurológicas nesse paciente. Então, quando existe, né, essas condições, o acometimento do posterior, fragmento retropulsado, uma coluna instável, acaba se caminhando, né, e o paciente está com queixa, está com dor, está sintomático, não, o tratamento conservador não surtiu efeito, né, ou tem alguma alteração neurológica que não possibilita a realização do tratamento conservador, a vertebroplastia, também a colocação do cimento, não é uma alternativa. Move-se esse paciente direto para uma cirurgia aberta, para uma artrodese, para uma fixação com placas e com parafusos, né? E no caso desse paciente ainda, quando existe a qualidade mineral óssea ruim, é uma artrodese grande, você tem que pular um nível acima, né? Pula 2 níveis acima, 2 níveis abaixo, justamente para conseguir um ancoramento maior. Porque se existe uma osteoporose, você coloca um parafuso ali dentro, é como colocar um parafuso na parede de drywall, por exemplo, sem uma bucha específica. Ele acaba aumentando o risco, né, pela concentração desse vetor, de quebrar a vértebra adjacente também. Outra contraindicação aí da vertebroplastia é quando existe uma evidência clínica de mielopatia, né, quando tem alterações da medula, alterações neurológicas ou alterações radiculares. Então, assim,
paciente tem a fratura, mas o quadro dele é que tem uma alteração, por exemplo, esfincteriana, né, uma alteração de controle esfincteriano, ou um acometimento de alguma raiz nervosa específica, com uma compressão e uma dor em membro, alteração de força, reflexo, sensibilidade em membro inferior, nesses casos também não adianta simplesmente colocar o cimento e consolidar a fratura. É necessário você descomprimir esse nervo, né? É necessário você descomprimir esse canal. Então, simplesmente fazer uma vertebroplastia ou uma cifoplastia, que é um outro procedimento que nós vamos ver adiante, né, que são os métodos de se colocar cimento no interior desse corpo vertebral, não são indicados. É necessário aí uma cirurgia mais ampla, né, com uma descompressão mais adequada e eventualmente com uma fixação também. Que mais? Pacientes com quadros de coagulopatia, né, por conta de um risco aumentado de sangramento. Então, é um procedimento que, apesar de menos invasivo, nós vamos ver aí nos vídeos posteriores, existe uma manipulação cirúrgica ali dentro. Então, um paciente com coagulopatia, pelo risco de sangramento pela região, é algo mais problemático. Então, é melhor você controlar o campo numa cirurgia aberta do que você fazer um procedimento minimamente invasivo, pesando os riscos-benefícios do mesmo. Quando existe um processo infeccioso, e aí é válido para, né, qualquer agressão cirúrgica, então você tem que controlar esse processo infeccioso, ou eventualmente até se a infecção que gerou essa fratura pode acontecer, né, você não faz com o paciente com uma infecção ativa, você não vai jogar o cimento ali no paciente com quadro infeccioso ativo. E com uma perda de altura do corpo vertebral maior do que 75%. Aqui eu coloquei relativa porque tem alguns devices aí para se fazer esse tipo de procedimento que são menores e que eles falam que até 20% eles conseguem fazer a vertebroplastia, mas de maneira geral, um achatamento, né, uma perda de mais do que 75%, mais ou menos o que mostra aqui nessa fratura do nosso exemplo aqui ao lado direito. Como que você vai conseguir colocar a tua cânula de trabalho ali dentro de forma segura e colocar o cimento, né? A chance de você violar aqui um disco intervertebral, né, passar do platô, tanto na parte da fratura quanto abaixo, ela é grande, né? Você conseguir encaixar através do pedículo no interior de um corpo vertebral muito fino é realmente difícil. Então aí nesses casos, né, você acaba optando por uma cirurgia um pouco mais invasiva, mas com menor risco associado ao paciente e com uma maior resolutividade também, né? Tem que, às vezes, a pessoa acaba perdendo a mão na questão de se evitar a cirurgia a qualquer custo, mas não, tem momentos em que o tratamento de escolha é a cirurgia. Então a gente tem que conhecer não só a técnica com a qual eu trabalho, com a qual eu estou confortável trabalhando, mas, sobretudo, conhecer também, né, o conhecer a técnica engloba o conhecer a limitação dessa técnica, né, até onde eu vou com essa técnica. Não vou querer encaixar não é encaixar a doença do paciente naquela técnica que eu domino. Isso estou falando para a coluna, mas é válido para qualquer coisa em medicina, e por mais que soe uma coisa um pouco estúpida, é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Eu domino essa técnica, então eu vou tratar todos os males do mundo por essa técnica. Não é assim que funciona, né? Eu não quero adaptar a doença, eu não posso, né? Não faz nenhum sentido eu adaptar a doença para aquela técnica de tratamento que eu domino. Eu tenho que dominar a técnica e ver se ela se aplica à doença, né? Isso, por mais básico, né, e simplório que pareça, é algo que, às vezes, no dia a dia a gente acaba vivenciando algumas situações que a pessoa acaba perdendo essa mão. E aí, adiante, falando um pouco mais da vertebroplastia, qual é o racional, né? Como ela trata a fratura? Primeiro, existe esse cimento, e é um cimento que ele faz existe um ativador e um pozinho que você mistura numa mini betoneira, e ela ocorre essa polimerização, né, e consequentemente a polimerização desse cimento endurece e ela causa a estabilização desse corpo vertebral, mas essa reação de polimerização do cimento é uma reação exotérmica, né, é uma reação que libera calor. Então, esse calor que é gerado pela polimerização, por essa reação, ela esquenta,
né? E esse esquentar, ele também ajuda a queimar um pouquinho, a inutilizar as terminações nervosas desse corpo vertebral. E, consequentemente, você também agindo nessa questão das terminações nervosas, você vai melhorar a dor desse paciente. Então, o calor é usado, dessa reação exotérmica, ele é usado para um efeito terapêutico também. E tem um segundo efeito, que é o efeito neurotóxico desse, a gente chama de cimento, né, cirúrgico, que é o metacrilato. Então, o metacrilato, ele também acaba lesando quimicamente essas terminações nervosas do interior do corpo vertebral fraturado. Então, o calor, junto com esse efeito neurotóxico dessas terminações, né, nessas terminações nervosas locais no interior do corpo vertebral, acabam melhorando até num pós-operatório, em termos de tratamento, além da estabilidade, a melhora da dor, porque você destruiu esses nociceptores. E aí eu volto um pouquinho nas contraindicações para a realização de vertebroplastia. Metacrilato, neurotóxico. Então, de novo, imagina você se colocar numa situação em um paciente que tem, ou você duvida, ou você desconfia, ou passa de forma inadvertida uma violação de muro posterior, você joga uma substância que, além de grudar, de cimentar o canal vertebral, ainda tem um efeito neurotóxico. Então, assim, essa é a principal preocupação e a principal contraindicação para a realização desse tipo de procedimento. Mas essa que é a base do tratamento. Aqui um videozinho esquemático que eu trouxe do funcionamento dessa vertebroplastia, né? Uma coisa bem esquemática, mas que vai deixar mais visual para a gente o processo. Aqui no vídeo representando a fratura do corpo vertebral, e aí através do pedículo eu passo uma cânula de trabalho, né? E através dessa cânula de trabalho, que ela se ancora lá no interior do corpo vertebral, esse equipamentozinho que encaixou é a tal da betoneirazinha, eu jogo o metacrilato lá dentro do corpo vertebral, né? Obviamente que nos desenhos esquemáticos, olha como fica bonitinho, até recuperou a altura, existem até algumas empresas que fazem esse tipo de procedimento, que falam que você ganha altura, você não ganha altura de corpo vertebral, essa aqui é a verdade, mas você estabiliza o processo. E aí aqui é uma questão um pouco mais técnica até da vertebroplastia, mas eu trouxe aqui para mostrar que ela é passada através do pedículo, da mesma forma que é passado um parafuso numa cirurgia de artrodese, né, transpedicular, e aí a ponta dele, né, a ponta desse instrumental, a ponta daquela cânula ali, vai ser guiada para o ponto onde existe a minha fratura. E aí eu consigo, né, escolher se eu vou entrar à direita, à esquerda, por isso que é sempre importante eu ter o meu exame de imagem para saber qual é a lateralidade, qual é a conformação, qual é a geometria desse corpo vertebral para o meu planejamento cirúrgico. Na nossa imagem aqui da esquerda, a imagem intraoperatória, esse metacrilato, né, esse cimento, ele também é radioopaco, de forma a gente saber exatamente aonde que eu estou injetando. Então, é um procedimento que nós fazemos sob visualização de radioscopia, né, sob raio-x em tempo real. Então, eu aprofundo a minha cânula de trabalho, chego na localização, jogo o cimento e eu vou tirando imagens, né, com o meu radioscópio para ter certeza de que o cimento está na localização onde eu quero que ela esteja. E aqui umas outras imagens do intraoperatório também, né? Existe a possibilidade de se fazer com uma sedação leve ou com anestesia geral. Aqui no Brasil acaba se optando até por anestesia geral. Fora do Brasil acaba sendo feito muito mais, principalmente nos Estados Unidos, com sedação do paciente. Então, aqui é o médico progredindo através do pedículo, né? Você usa um martelo para você conseguir progredir essa cânula de trabalho através do pedículo do paciente. E aqui é aquilo que eu comentei da tal da betoneira, né? Existe um metacrilato e um ativador que você mistura, e aí a imagem daqui de baixo, da direita, é a tal da betoneira. Você vai fazendo a mistura, e aí uma vez que essa mistura está pronta, nesse tipo, né, existem vários tipos de aparelho
administrar o cimento cirúrgico, o metacrilato, você vai girando aqui e cada giradinha ou a cada metade de volta, dependendo do equipamento, ele vai jogando uma quantidade conhecida de cimento para dentro. Existe uma particularidade desse tipo de procedimento, que é que ó, a consistência dele, ele parece uma pasta de dente. Só que ela vai consolidar, e uma vez que ela consolide, o negócio fica duro. Né? E aí, se ele fica. Né, é a mesma rigidez que eu espero para estabilizar ali. Existem alguns minutos de janela para ele ficar maleável e que você consegue trabalhar com ele. Então, é um procedimento que você faz toda a via de acesso, chega com a sua cânula de trabalho no local onde você quer, como mostra aqui na imagem da escopia, em AP e em perfil. E uma vez que você está com a cânula de trabalho, aí sim você, né, o técnico lá que está te auxiliando, faz a mistura, porque a partir do momento que ele faz a mistura, você tem lá no máximo 3 a 5 minutos para colocar no interior do corpo vertebral. Então é uma corrida meio que contra o relógio, porque vocês imaginam, se você demorar, eu quero modificar a angulação aqui, ou não estiver seguro no ponto de administração desse cimento, e se isso solidificar no interior do sistema, você perdeu, né, todo o equipamento, você vai ter que usar um equipamento novo para conseguir fazer isso. E existe uma evolução da técnica da vertebroplastia, que é a chamada cifoplastia. O que é a cifoplastia? É como se fossem duas vertebroplastias, eu entro tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, só que eu coloco um pequeno balão, que é o que está mostrando no nosso vídeo. Esse balão, o vídeo fala que é para aumentar e ganhar a altura na vértebra, mas na realidade esse balão ele serve muito mais para você compactar esses fragmentos ósseos e gerar uma câmara de acesso maior para você introduzir o teu cimento. Né? Então, o que diferencia as vias de acesso acabam sendo semelhantes. Entretanto, a cifoplastia não é simplesmente você colocar a tua cânula de trabalho e injetar o cimento. Você coloca as cânulas, balona, você infla esse balãozinho, né? Você infla com... e você tem um manômetro que você consegue ver a pressão que você está dando no corpo vertebral. Normalmente você faz em 2 médicos ao mesmo tempo, né? Um de cada lado. E aí você compacta esses fragmentos ósseos e aí você consegue um espaço melhor para você conseguir colocar mais cimento no interior, e também esse osso compactado contra as periferias do corpo vertebral acabam ajudando também na estabilidade desse processo. E aí, rumando aqui para a parte final da nossa aula, eu trouxe um procedimento que aí é um pouco mais recente, aí veio do primeira metade para a segunda metade dos anos 2000 e dos anos 2010, que é a navegação intraoperatória para a realização de cifoplastia. Esse aparelho aqui é chamado O-arm, é um tomógrafo intraoperatório, e a Stealth Station, que é esse equipamento do lado direito, que nada mais é do que uma câmera de infravermelho, e essa câmera de infravermelho ela consegue ler o teu instrumental, e através de uma imagem volumétrica adquirida por esse tomógrafo, e essa leitura do teu instrumental, você consegue ter uma programação, uma previsão de via de acesso. Né? Então, para ficar mais simples aquilo que eu estou explicando, aqui na nossa imagem da esquerda é a reconstrução tridimensional depois do O-arm, depois do tomógrafo adquirir a imagem. No lado direito, o azul, né, essa instrumental azul, é a minha cânula de trabalho para fazer essa cifoplastia. O verde é a projeção da linha do meu instrumental. Então, com isso, eu consigo ter uma projeção antes de eu penetrar a pele do paciente de trajetória do meu instrumental. Então, eu consigo planejar em 3 planos qual é a trajetória que eu devo seguir com o meu instrumental. Esse tipo de equipamento ele foi concebido originalmente para a realização de
para a realização de parafusos transpediculares, né, para cirurgias de fixação. O uso para cifoplastia foi realizado aí, eu tive o prazer de realizar pela primeira vez na América Latina em 2014, né, num hospital particular aqui de São Paulo, mas ele funciona da mesma forma, né, e de uma forma muito mais segura para o paciente e muito mais fácil para quem está fazendo o procedimento. Então, para deixar bem visual aqui, o tomógrafo é aproximado, né? Isso era um paciente de 50 e poucos anos, que teve uma fratura depois de uma queda do cavalo, então não é uma osteoporose, né? Ele tinha uma osteopenia discreta. Na imagem do nosso canto direito embaixo é a escopia, né? Esse aparelho naturalmente ele faz também uma escopia, e aqui são os fiduciais de referência. Então, a câmera infravermelho, ela vê esses pontos aqui, são pontos volumétricos no espaço, e através desse ponto volumétrico e da imagem adquirida, que é essa imagem volumétrica do tomógrafo que eu estou girando aqui, aqui é a fratura do paciente, aqui o corpo vertebral em acunhamento, eu consigo já sem a necessidade do meu tomógrafo navegar o meu instrumental. Por quê? Porque ele tem uma referência colocada na crista ilíaca, essa referência é adquirida uma imagem volumétrica com essa referência colocada, que é esse aparelhinho aqui que está fincado na crista ilíaca do paciente, e a câmera infravermelho me mostra aqui aonde está o meu instrumental, que é esse azul, e o amarelo é o trajeto. Então eu sei que se eu seguir o trajeto amarelo, eu vou cair no interior do corpo vertebral. E aí a coisa fica bem mais fácil, né? Então eu consigo diminuir a radiação, não preciso ficar escopando, e eu consigo progredir olhando, prevendo a trajetória e, consequentemente, tendo uma segurança maior. E aqui já tem as duas cânulas de trabalho posicionadas, a gente passa uma trefina ali, retira um pouco de material ósseo, e agora no vídeo que vai mostrar é o momento de balonar, né? O momento de insuflar aquele balãozinho. Esse é o aparelho que insufla. Existe um manômetro acoplado a ele, nesse específico aqui é um manômetro digital, ele vai dar a pressão que existe lá na pontinha do meu balão, e é um procedimento que, como eu disse, a gente faz a 4 mãos, né, 2 médicos fazendo ao mesmo tempo, e justamente as vias de acesso, os 2 aparelhos, uma mão de cada um, e aí a gente vai girando, e quando você vai girando, você vai injetando lá o contraste, o líquido que faz o balão inflar, e é sempre concomitante, um lado, outro lado, e aí sim, aí nessa fase, e só nessa fase, a gente vai usando a escopia. Uma vez que a gente já balonou, esse daqui ele não é aquela betoneira que gira, mas o auxiliar, ele enche essa canaleta, né, essa cânula com o cimento, e aí existe uma varetinha graduada, né, de meio em meio ml, e aí você vai empurrando esse cimento cirúrgico para o interior do corpo vertebral. Também o da direita e o da esquerda, os 2 médicos vão empurrando para encher esse corpo vertebral. A vantagem também desse tipo de procedimento, desse tipo de navegação, é que você consegue uma tomografia no final do procedimento. Aqui é a imagem em perfil e a imagem em AP, comprovando que foi estabilizado esse corpo vertebral e a fratura desse paciente foi bem tratada. O paciente já experimenta uma melhora de dor. Agora, lembrando que é um paciente, esse especificamente, que sofreu um trauma, uma fratura de alto impacto. Naturalmente, outras estruturas foram machucadas, o paciente sente uma melhora na qualidade de vida, mas como eu sempre enfatizo em todas as nossas conversas aqui, esse e qualquer outro tipo de procedimento é o meio do caminho. Então, esse paciente está no meio do caminho da reabilitação. Saindo desse procedimento, ele tem que ter o acompanhamento por parte de uma equipe bem estruturada para que ele consiga obter os melhores resultados com essa intervenção, pensando em retorno de função, funcionalidade, qualidade de vida e assim por diante. Então, essa é a mensagem que eu tinha para essa aula de hoje, falando sobre as fraturas vertebrais, e eu me despeço aqui e deixo o convite para que os alunos continuem assistindo
e acompanhando os próximos temas que traremos em breve. Muito obrigado.